Olá, meu nome é Fernanda Rondon, eu sou psicóloga do Vaco Alma. Hoje a proposta do vídeo é para falar sobre autenticidade, é para falar sobre o que cada um tem como ideal com relação aos seus próprios valores. Se a gente fosse conversar sobre coisas relacionadas à mágoa, coisas relacionadas à raiva, coisas relacionadas à solidão, existem muitas pessoas que podem vir com uma história de vida sobre os seus relacionamentos e que se nós pudéssemos pegar todas essas partes e juntar em uma só frase, a gente poderia fazer uma seguinte análise de que existem algumas pessoas que vão preferir se afastar de você do que de fato corrigir as suas próprias questões pessoais. Existem pessoas que vão preferir perder você do que de fato encarar determinadas questões que estão relacionadas a traumas, inclusive, ou então a certezas, as verdades delas, né? E aí como é que a gente fica com esse tipo de coisa, né? Como é que a gente lida com esse tipo de coisa? Para você olhar para dentro, para você olhar para as suas feridas, para você de fato reconhecer algumas coisas que são mais obscuras, que são mais sombrias, requer coragem. E quando você está disposto, quando você se vê disposto ou disposta a encarar aquilo que muitas das vezes nós temos medo, eu posso colocar aqui para você que existe uma certa vulnerabilidade em relação a esse tipo de atitude. Que até que nesse momento aqui eu queria saber se você concorda comigo ou não. Porque para a gente olhar para dentro requer coragem e no meio disso tudo a gente começa, conforme a gente vai descobrindo determinadas coisas que a gente ignora, que a gente não quer perceber, porque muitas das vezes é muito doloroso, a gente começa, muitas das vezes é também até comum no setting terapêutico, a gente consegue perceber que a pessoa não quer no momento enfrentar. Mas só de perceber que existe, entre aspas, uma tarefa inacabada, que existe uma tarefa a ser resolvida e que em algum momento pode ser que a pessoa acabe optando por querer mergulhar, se aprofundar mais sobre aquilo, a gente começa a perceber também no meio desse processo uma certa vulnerabilidade que muitas das vezes que muitas pessoas, na maioria das vezes, encaram como uma coisa negativa. E aí eu queria trazer aqui uma proposta para você de que não é porque você pode se colocar em um posicionamento de vulnerabilidade, ou seja, porque você acaba estando mais aberto à ferida, que você vai estar totalmente exposto ou então exposta às pessoas, exposta ao seu dia a dia, né, das pessoas perceberem que você tem uma fragilidade, que existe uma coisa que dói em você. Eu queria trazer uma reflexão, na verdade, para você, que existe a possibilidade sim de você ser corajoso, existe a possibilidade sim de você ser fiel às suas convicções, de você olhar para dentro, de você se enfrentar, e você nesse enfrentamento, nesse processo de acolhimento, você vê que tem como você também ser uma pessoa privada com relação àquilo que você está em processo de mergulho. E saber reconhecer e saber respeitar que nem sempre o seu momento é o momento também da outra pessoa. Que quando a gente começa a olhar para algumas coisas em relação a gente começa a questionar as pessoas que estão ao nosso redor. Do tipo, nossa, tá tão exposto, faz determinada questão, determinada característica, né, da personalidade das outras pessoas, então de uma outra pessoa em específico, tá tão assim óbvio, por que ela não reconhece isso? A gente também precisa nesse processo, que não é porque você está neste processo significa que o outro também tem que estar no seu tempo. Saber respeitar os limites de cada um é importante, porque existe uma questão aí que é muito séria, que cada um tem o seu tempo. Queria trazer essa reflexão para você. Um abraço e até a próxima.